Eu pergunto para você, você escuta bem? Você escuta as outras pessoas? Será que você escuta Deus? Eu gosto muito daquela frase, Ele está no meio de nós. A gente fala na missa e Deus, fala conosco. Ele fala através da Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. E a gente responde, bom pastor, por favor, Jesus, orienta a minha vida. E nós temos um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Sabe o que é oração? É um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Mais uma vez eu pergunto, você é bom em escutar? Escutar a palavra de Deus. Deus fala para nós através de toda a criação, da beleza, da natureza. Deus fala através da sua palavra, mas Ele está realmente no meio de cada um de nós e Ele quer comunicar conosco. Sim, neste programa Anunciamos Jesus, nós vamos falar muito sobre a escuta, principalmente a escuta de Deus. Senhor, nós temos ouvidos, mas queremos ouvir também a sua voz dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Você escuta a voz de Deus em cada detalhe da minha vida. Principalmente quando eu estou na natureza, estou no meio dos bichos, no verde. Sinto aquela calmaria, aquela paz no coração. A cada momento da minha vida, principalmente dentro de casa, no meu sossego com a minha mãe, com meus pais. Sim, eu escuto a voz de Deus numa conversa com os meus pais, numa conversa com meu marido, com meu filho. E não só escuto, como vejo as orientações que Deus me dá por meio de ações que acontecem no meu dia a dia. O quê? Se eu ouço a voz de Deus? Ah, cara, eu acho que eu nunca tive essa sensação. Por quê? Eu ouço a voz de Deus, você sabe como? Através do vento, através dos passarinhos que cantam. Eu ouço a voz de Deus através de um sorriso, através de uma ação, através de um carinho, através de uma amizade. Enfim, Deus está no meio de tudo isso, porque tudo isso aí faz parte do Espírito Santo de Deus, é o fruto do Espírito Santo. Deus fala com cada um de maneira muito particular. Ele sabe aquilo que te atrai e encanta. Ele usa de todos os meios para falar com você. Basta você estar atento e ter a sensibilidade para ouvi-lo. Desde sempre nós aprendemos que Deus é uma pessoa. São 3 pessoas distintas que formam um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Deus é uma pessoa, quando nós falamos a Deus, Ele nos ouve, Ele está sempre disposto a nos ouvir. Aliás, esse é um relacionamento de intimidade, de amigo para amigo. Você fala ao amigo que está muito próximo de você, porque ele não está lá nas alturas, ele está muito próximo de você, e esse amigo que te ouve, te responde também. É esse o ponto fundamental da nossa conversa de hoje. Deus está sempre pronto a nos ouvir. E nós estamos prontos para escutar Deus? O que a gente tem que fazer ao falar com essa pessoa que é Deus, falar de amigo para amigo? O que nós temos que fazer para escutá-lo? É preciso um espírito de prontidão.
ter os ouvidos abertos significa um treinamento espiritual mesmo, que se dá através da constância na oração, porque quanto mais eu falo a esse amigo, mais eu sou capaz de entendê-lo. Quanto mais eu falo a esse amigo, mais eu serei capaz de compreender os segredos que estão no coração desse meu amigo. E esse é o processo de escuta que faz com que haja uma revolução no nosso interior. Porque o primeiro passo é esse. A gente pensa que vai falar com Deus que está lá nas alturas, que está muito distante de nós, mas Ele está aqui, dentro de nós. Santo Agostinho até viveu essa experiência, uma experiência extraordinária. Porque na linguagem de Santo Agostinho, ele buscava a resposta para as suas inquietações em todos os lugares, nas filosofias, nas várias religiões, na sua capacidade intelectual, até o dia que escutou Deus. Estava buscando distante aquele que estava dentro dele ali e viveu essa experiência extraordinária que mudou o rumo da sua história. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Se converteu fruto da sua relação com Deus a partir daquele momento de escuta. Então eu quero perguntar para você, você está preparado para escutar Deus? Deus é uma pessoa e na medida que você fala a Ele, nessa relação de intimidade até que eu já disse para você, na medida que você fala, Deus te responde. Então nós vamos aprender a treinar o nosso ouvido para escutar Deus que nos fala. Se você estiver preparado e treinando aí os seus ouvidos, tenha certeza, Deus vai falar com você e vai te dar as mais profundas inspirações. Dê uma olhada em tudo que você vai ouvir agora e ver agora que vai te ajudar a compreender tudo isso. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem as flores do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Nós acreditamos que Deus é onipresente. Está em todos os lugares e pode estar com você se você pedir. Se você presta atenção a Ele. Nosso Senhor Jesus é mestre. Quer dizer que nós somos alunos dele. Nós temos que acreditar que Ele quer orientar todos os nossos passos. Ele é Rei do Universo e todos nós somos súditos dele. Ele vai nos ensinar o que Ele quer para cada um de nós na situação em que nós estamos passando. Oração é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Mas é preciso ter silêncio. É preciso acreditar no amor, no carinho que Ele tem para com cada um de nós. Acreditamos que Ele é Pai, somos filhos dEle, que vai orientar cada um de nós. Nós prestamos atenção à presença de nosso Deus. Começamos a louvar e adorar e agradecer o nosso Deus. Depois ficamos em silêncio. E as inspirações vêm para cada um de nós. Acredite, Deus
fala conosco. Nós temos que escutar a voz dele. Porque quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu conheci minha namorada pela internet, foi algo que tocou meu coração. Na hora eu senti que ela era a pessoa certa para minha vida, que mudaria tudo para mim. Seria a pessoa que ia fazer eu me tornar mais adulto, criar mais responsabilidades e principalmente entrar em mais contato com Deus, coisas que eu não tinha antes. A todo momento eu escuto Deus na minha vida e peço orientações a Ele. Mas existem situações que são muito marcantes e que parece que a voz de Deus está mais presente ainda. Há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu estava insatisfeita com o meu trabalho, já achando que não fazia mais a diferença e conversava com Deus. Deus, me mostra um caminho. Eu preciso saber se eu devo permanecer nesse emprego ou mudar. E depois de 1 ano de muita oração, de muita pesquisa, o mercado de trabalho não está fácil, mas no momento acho que mais difícil, eu recebi um convite de trabalho. E foi difícil tomar essa decisão depois de 10 anos numa empresa, né? O medo, né, de e se não der certo, se eu já estou estável, mas não estou feliz. Mas Deus mostrou e falou comigo de várias formas, por meio de pessoas e por meio de ações. E eu tive certeza absoluta que o sim dele, que a orientação dele era certa. E até hoje eu tenho essa certeza. Eu estava deitado ali no Parque Dom Pedro, na capital paulista, e passou uma criança e olhou para mim ali deitado, olhou, e eu fiquei observando como se estivesse esperando alguma coisa, porque ela começou a olhar, fitar os olhos em mim como se quisesse falar alguma coisa. Então ela chegou bem pertinho de mim e falou: tio, eu queria lhe falar uma coisa. Eu falei: pode perguntar. Ele falou: o senhor está vegetando? Eu falei: meu Deus, o que é que eu vou responder agora para essa criança, né? Ou seja, realmente, estava deitado ali, cansado não estava, né, na verdade, né? Eu estava incomodado. Era uma pessoa acomodada, uma pessoa que não queria ter nada. Era uma pessoa que não queria ouvir a palavra de Deus, era uma pessoa que não buscava a presença de Deus, era uma pessoa que andava conforme o vento, para onde o vento levava eu seguia. E aquela criança, eu creio que foi Deus que enviou para, através dela, Deus falasse comigo e falou realmente. E hoje sou uma pessoa completamente abençoada. Como o Padre Eduardo nos disse, nós somos alunos dele, somos discípulos dele. E quando o Padre Eduardo usa essa expressão, é para falar exatamente que nós somos discípulos de Jesus e aprendemos com Jesus. Jesus dá indicações muito precisas do que nós temos que fazer para escutar Deus. Você já percebeu que nos momentos de grandes decisões que Jesus precisava tomar, o que é que ele fazia? Chamava ali 2 dos seus discípulos, se retirava para um lugar à parte, rezava para escutar Deus, para que na sua vida se fizesse sempre a vontade de Deus. Em alguns momentos, até durante uma noite inteira, se retirava sozinho para escutar Deus. E ouvia, falava a Deus que lhe revelava o mais profundo da sua vontade. E Jesus dizia: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha vontade. Mas eu quero ainda dar um outro exemplo para você que está lá no Antigo Testamento. Lembra daquele processo de libertação do povo da escravidão do Egito? Como é que Moisés compreendeu tudo aquilo que Deus queria para a libertação do povo da escravidão? Num processo de escuta. Subia ao alto do Monte Sinai e lá conversava com Deus. Não descia do alto do monte sem uma resposta para dar para aquele povo. Era um relacionamento íntimo. Ele falava a Deus no silêncio da oração, na intimidade da oração, e Deus lhe dava uma resposta que depois era comunicada ao povo. Estou dizendo isso para que a gente entenda que Deus nos fala e nos fala nos acontecimentos. Jesus usava até vários exemplos próprios do cotidiano da vida daquele povo, inclusive exemplos da agricultura, exemplo de como uma mulher trabalha em casa, eram todos exemplos para dizer
que Deus fala e fala sempre, desde que nós estejamos dispostos a ouvi-lo. Porque tem gente que escuta Deus, mas se faz de surdo e acaba deixando de lado as palavras que Deus lhes inspira. Então é preciso estar atento ao que Deus nos fala. Ele vai falando a partir dos acontecimentos. E em alguns momentos fala de uma forma tão diferente, de uma forma tão inusitada, que às vezes você diz assim, será que é isso mesmo? Mas Deus vai te dando o discernimento. Deus sempre fala conosco, não tenha dúvida disso. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ali você vai encontrar a resposta para as suas inquietações. E aí, repito, de uma forma das mais inusitadas até, Deus vai falar com você. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Um testemunho de alguém que de uma forma muito inusitada ouviu Deus. Teve uma resposta que foi inclusive uma consolação para a sua vida. Acompanhe esse testemunho. Eu tive uma experiência de Deus muito interessante e difícil ao mesmo tempo. Eu estava saindo de férias, saindo de um período de trabalho muito cansativo. Então eu combinei com a minha esposa que eu ia ficar uns 3 dias fora, numa cidade do interior chamada São José do Barreiro, no estado de São Paulo. Eu ia ficar na casa da minha irmã. E a minha irmã estava em Taubaté, então ela emprestou a casa para mim. Eu fui durante aquele dia de noite, cheguei de noite na cidade de São José do Barreiro, na casa dela, e cansado quis entrar logo para o quarto para ir dormir. E no outro dia, cedinho, já estava armado um futebolzinho para nós. Mas quando eu cheguei na casa dela, eu senti um cheiro muito estranho, um cheiro de coisa estragada, né? Mas como eu estava muito cansado, queria dormir logo, fechei a porta do quarto, dormi, no outro dia levantei, fui jogar bola cedo e voltei lá para a casa dela. Mas algo estava dentro de mim me incomodando muito, eu não sabia dizer o que era. Mas sentia que tinha algo que não estava certo, alguma coisa que não estava bem. Sem saber o que é, mas resolvi quando cheguei em casa, depois do futebol, falei, vou tomar um banho e vou ali ver onde está esse cheiro ruim que está na casa. Quando eu entrei na cozinha, que da onde vinha o cheiro, eu não percebi de onde vinha, eu olhei para todos os lados, não vi. Daqui a pouco eu olhei para o teto, assim, eu olhei no teto e vi umas manchas no teto, em tom de laranja, um cor alaranjado, assim, eu falei, mas o que é isso, meu Deus? E eu percebi que o cheiro era daquilo, mas eu não entendia de onde vinha aquilo. Daí eu olhei assim, em cima da geladeira, assim, do meu lado, assim, olhando em cima da geladeira, tinha uma caixa de ovos, e a caixa tinha estourado, com calor, com a casa fechada e tudo mais. A minha irmã acho que não viu que aqueles ovos estavam ali, aqueles ovos estouraram e espirrou no teto e ficou aquele cheiro horrível que vocês já imaginam. Aquilo dentro de mim ficou aquilo incomodado, fiquei incomodado com aquilo, não só pelo cheiro, tinha algo a mais. Eu sentia que tinha algo a mais. E a minha irmã estava em Taubaté, na casa da minha mãe, justamente porque ela não andava bem de saúde, ela estava sentindo muitas dores e tudo mais. Na mesma hora eu senti Deus falando comigo que é isso que aconteceu com a sua irmã, vai ajudar a sua mãe. Na mesma hora eu fui atrás de uma moça que é arrumadora, pedi para ela cuidar daquela casa, limpar tudo, deixar tudo arrumadinho, deixei o dinheiro para ela e fui embora para Taubaté. Quando eu cheguei em Taubaté, a minha mãe veio no portão, me deu um abraço chorando, falou, ai, que bom que você está aqui, tudo está muito difícil para mim. Falei, tá bom, mãe, estou aqui para ajudar, vim aqui para ajudar. E aí a minha irmã estava com muitas dores aqui na parte abdominal, na barriga, tudo, e eu rezei por ela. Quando eu rezei por ela, eu senti também Deus falando no meu coração que era para levar ela para um hospital. Eu tinha um primo médico, falei com ele lá no hospital, ele falou, traz ela aqui que nós vamos examinar, fazer tudo o que for preciso. Tal. Eu levei ela para lá e ela foi internada e eles iam fazer no dia seguinte, iam fazer alguns exames. Na volta dessa cidade onde minha irmã foi internada, que é na cidade de Guaratinguetá, até Taubaté, a minha mãe perguntou para mim, Zeca, o que você sentiu? Eu falei, mãe, o que eu senti não é coisa boa, é bom a senhora estar preparada. Porque no fundo do meu coração, eu senti que aquilo que aconteceu com aquela caixa de ovos estava acontecendo com a minha irmã. E no outro dia, fizeram os exames e ficou constatado que ela estava com um câncer muito agressivo e tinha perfurado o intestino dela. E ela estava com septicemia. E naquele momento, eu senti que o que Deus pediu para mim é para que eu cuidasse de todos os preparativos necessários para enterrar a minha irmã. É bonito, mas foi difícil um pouco porque é uma pessoa querida, né?
fazer todas essas coisas, eu sei que outra pessoa não conseguiria fazer. Então, de uma forma muito bonita, mas difícil também, Deus me preparou para ajudar toda a minha família a se preparar para esse dia difícil. Então, foi um momento em que Deus me falou de uma forma, no mínimo, inusitada para mim. Nós temos que ter um tempo de oração. Nós vamos para um lugar afastado, silêncio. Prestamos atenção à presença de Deus. Pegamos a palavra de Deus, por exemplo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É a palavra de Deus que diz que todos nós somos ramos e nós temos que estar conectados com Ele. E nós fazemos uma oração. Senhor, eu quero uma comunhão profunda com você, meu Deus. Eu quero estar conectado perfeitamente com você. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Eu quero permanecer sempre na presença de Deus. Eu acredito que Deus vai permanecer dentro de mim. Eu louvo e agradeço a Deus, depois eu escuto. E o Espírito Santo toca a minha inteligência, eu tenho uma ideia. Eu imagino alguma coisa, lembro de alguma coisa. Obrigado, Senhor, te louvo, te adoro, te agradeço. Deus fala e eu falo. É uma comunicação de amor. Nós acreditamos que Deus é amor e o Pai, o Filho, o Espírito Santo sempre estão dizendo para nós: eu vos amo, eu te amo. É comunicação de amor. Nós amamos o nosso Deus e Ele nos ama. E depois fazemos uma pergunta: Senhor, o que vou fazer nesta situação? Ficamos em silêncio e imaginamos, recebemos luzes interiores, Deus falando o que Ele quer de cada um de nós. Senhor, nós queremos clamar e pedir o dom da oração, o dom de louvor, de agradecimento, principalmente, Senhor, queremos escutar a sua voz. Dai-nos, Senhor, esta graça, esta bênção. Quando um dia eu pensei que o céu não iria me escutar, percebi Deus também ama quem não sabe rezar. Não seja aflito nos motivos semelhantes a você. Meu sorriso quem já viu, minha lágrima não viu. Sofri, mas encontrei a fé. Uma oração, sincera oração, de coração. Se você vão cair aqui. Quando um dia eu pensei que o céu não iria me escutar, percebi Deus também
ama quem não sabe rezar. Não, que meu coração não seja aflito nos motivos semelhantes a você. Meu sorriso quem já viu, minha lágrima não viu. Sofre, mas encontrei a fé. Uma oração, sincera oração, de coração. Se você buscar o céu, te fará presente aqui. Vão cair aqui. Quando um dia eu pensei que o céu não iria me escutar, percebi Deus também ama quem não sabe rezar. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai para o ar.